Casamento realmente vale a pena? Será que não é melhor continuar solteiro, fazer da vida o que quiser, sem poder prestar contas e estar na pura expressão da liberdade? Será que casar realmente vale a pena? Essa pergunta tem o interesse de balizar você com uma resposta exata, baseado no fato de que o casamento é uma decisão tão importante que, se mal tomada, você pode arruinar a sua vida e arruinar a vida de outrem. Eu sou Ernesto Kangondo, sou pregador da Palavra de Deus, fé cristã e sou assistente social. A minha missão é transformar as vidas de indivíduos e famílias através do conhecimento bíblico e social. E esse é o segundo vídeo, semelhante ao vídeo anterior, onde falamos também sobre o casamento, e hoje nós queremos levar para uma perspectiva diferente. Perspectiva seria essa das coisas e fundamentos que precisamos analisar, as informações que precisamos ter antes que venhamos a tomar essa decisão tão importante de nos casarmos. Em Gênesis 2:26, a Bíblia declara que o varão deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Ambos serão uma só carne. O que muita gente não percebe quando a Bíblia declara uma só carne é que uma só carne fala de propósito, fala de companheirismo, cumplicidade, fala de um amor pleno, mas não anula as individualidades, não anula a expressão de cada personalidade dentro desse casamento. Daí que faz-se importante, se você, meu amigo, minha amiga, quer tomar a decisão de se casar, balizar alguns fundamentos, e eu vou apresentar aqui 7 que você precisa ter em conta antes de tomar a decisão de se casar. O primeiro fundamento foi abordado por Paulo Vieira no livro O Poder da Ação. Aliás, já aproveito aqui para convidar você, se nunca leu essa obra-prima, vá ler. É do maior coaching da América Latina. Eu considero dos melhores que o mundo tem, com muito conhecimento a respeito das questões sobre desenvolvimento pessoal e relacional. Então, por favor, vá ler essa obra e você será certamente abençoado. É justamente nessa obra que, a partir das páginas 190, Paulo conta um episódio de uma senhora que, com 50 anos, após uma das suas intervenções nas suas palestras, Paulo Vieira foi interrogado por esta senhora, que questionou o seguinte. Começou dizendo, primeiro, com uma afirmação: Paulo, o que você ensina aqui é muito bom, mas é tudo balela, é tudo coisas a inventar, coisas que não acontecem. Claro que falo aqui com os meus grifos, certamente. E Paulo questionou a essa senhora: por que você alega essa declaração? Por que você faz essa declaração? Por que você está alegando isso? A senhora disse que eu sou ou fui casada há 25 anos. Quando eu tinha 25 anos de idade, o meu marido conquistou-me, declarou-se para mim e decidimos ficar juntos, e ele pediu que eu abandonasse tudo. Eu abandonei a faculdade, abandonei as outras formações que tinha que fazer, abandonei de cuidar dos meus interesses para cuidar restritamente dos interesses dele e do nosso casamento. Daí que, no final de 25 anos, declara a senhora, agora ele está me mandando embora, estamos a nos divorciar e ele vai casar com uma outra rapariga de 25 anos. Por isso eu acho que isso de amar o outro, de amar o parceiro, não funcionou para mim e não sei se funciona para alguém. Foi ali que Paulo, então,
muito admirado com aquela questão, respondeu sabiamente: minha senhora, o seu erro foi não ter se amado e tentar dar ao outro aquilo que você não tinha. Você não tinha amor próprio, você não se amava, e por isso que você deu para o seu marido não foi amor, e nem o seu ex-marido amou você, porque quem ama o outro não aceita com que ele se reduza ao vazio, se reduza à tábua rasa. Por isso, nesta primeira declaração, a informação a ser analisada é essa: incentivo ao amor pessoal. Você precisa ter a capacidade, se vai casar, de incentivar o seu parceiro a amar-se, porque há pessoas que, quando tomadas pelo fogo da paixão, elas simplesmente anulam a sua individualidade e querem simplesmente fazer aquilo para que o outro gosta, fazer as coisas para agradar o seu parceiro. E isso não é amor, porque o mandamento bíblico manda com que nos amemos primeiro, e com o amor com que nos amamos, possamos então amar aos outros. Você precisa se amar antes de casar. Você precisa entender que você tinha uma vida antes de se casar com essa pessoa, e percebendo isso, você precisa garantir para outra pessoa esse incentivo constante de que ela também se vá amar de forma permanente, para que você seja amado de verdade. Não aceite que alguém aceite se reduzir ao nada, se aceite se reduzir à anulação por uma declaração de amor. Isso não é amor, isso é um assassinato da própria personalidade. Isso é suicídio. Não aceite que alguém que diz te amar se pronuncie ou se posicione dessa forma, mas treine essa pessoa, ajude essa pessoa, faça ela participar de palestras, de formações. Acima de tudo, faça essa pessoa conhecer a Deus e apegar-se à Bíblia, que aí sim você estará a amar alguém que se ama e estará pronto para amar a você também. O segundo ponto que você precisa analisar antes de tomar a decisão de se casar é a empatia. A empatia fala da presença emocional. Você precisa entender que você vai lidar com um ser humano que vai passar por diversas aflições e que também vai passar por momentos não iguais um do outro, e o seu posicionamento poderá ser variável e o seu estado emocional afetado. Se você não tiver empatia para entender o teu próximo nos momentos menos bons, para estar ao lado do teu próximo nos momentos de celebração de conquistas, então casar não vai valer a pena. Você precisa ter um ombro amigo para estar perto do teu cônjuge nos momentos da dor. Você precisa ter as mãos que se levantam para celebrar com teu cônjuge quando ele tiver uma conquista ou ela tiver uma conquista individual. Aí sim, isso é empatia, colocar-se no lugar do outro, fazer com o outro aquilo que você queria que fosse feito para você mesmo. Dessa forma, você poderia sim se casar. Mas no contrário, casar não vai valer a pena, porque não dá certo que as pessoas egoístas e egocêntricas se casem sem se desfazer desses sentimentos perigosos. E a terceira questão que você precisa avaliar é a prática do perdão. Uma característica comum a todos os seres humanos é a capacidade para errar, a capacidade para cometer erros, mas com esta, a capacidade para aprender, a capacidade para se reinventar, adaptar-se a novas situações. Se você não se treinar para perdoar, você não está preparado para casar. Não desejamos isso para ninguém, mas talvez você venha a ser traído ou a ser traída no relacionamento. Talvez você
você venha a casar com alguém que lá na frente te apresente discrepâncias financeiras terríveis, que guarde segredos, que esconda coisas, enfim, que te machuque, que fale alguma coisa que você não gostaria de ouvir, que tome decisões que você não aprovaria, mas que seja uma pessoa disposta a mudar. Então você precisa estar preparado para o perdão, para a prática do amor. O perdão é uma grande expressão da própria empatia, do próprio amor puro e verdadeiro. Então, se você criou a fantasia de se casar e viver um mundo perfeito, cheio de rosas, subirem no cavalo branco e viverem felizes para sempre, você está errado. Vai haver briga, vai haver confusões, vai haver desentendimentos, vai haver aquecimento dos neurônios por causa dos diversos pontos de vista e dos diversos posicionamentos que vocês terão em meio a cada situação. Se você não estiver preparado para se colocar no lugar do outro e com isto então perdoar seus erros e seguir o caminho da transformação, casamento não vai valer a pena. A quarta questão que você precisa analisar é que se você vai se casar, precisa garantir uma comunicação saudável. A comunicação fala da liberdade de expressão, fala da livre escolha. A comunicação saudável fala da capacidade que você tem de ouvir ativamente o outro, de entender que você nem sempre estará certo e que nem sempre as suas opiniões serão as mais assertivas, e você precisa abrir mão e entender que o outro está certo e você está errado. Você precisa entender que apesar de nos casarmos para perseguirmos a mesma visão e propósito, cada um vai permanecer com a sua liberdade de expressão. Ademais, a liberdade de expressão é um direito humano diretamente afeto à dignidade da pessoa. Se você anula o direito que o outro tem de se expressar, você não está preparado para casar. Por isso temos lares onde só a voz do homem funciona e outros onde só a voz da mulher funciona. Estando errado ou não, é um autêntico pelotão, uma autêntica vida militar, e as pessoas se sentem privadas em relacionamentos como esses. Isso provoca o quê? Pode provocar depressão, ansiedade no teu cônjuge por conta da asfixia emocional que você provoca por não trabalhar numa comunicação saudável dentro do teu próprio relacionamento. Por isso, se você não trabalhar antes nessa comunicação e aceitar que você precisa se posicionar dessa forma, casamento não vai valer a pena. A quinta questão, e restam-nos apenas duas, seria justamente o respeito pela individualidade. O seu cônjuge tem uma história. O seu cônjuge viveu coisas que você não viveu. O seu cônjuge tem características que herdou do seu pai, características que herdou de sua mãe ou de seus outros ancestrais. E você precisa aprender a lidar com isso. Quando hábitos ruins, trabalhar para melhorar. Quando hábitos aceitáveis, abraçar e até aprender. Mas, sobretudo, respeitar e entender que você não se tornou sua esposa e você não se tornou seu esposo. Cada um ainda permanece sendo uma individualidade com expressão própria, e que juntos vocês vão construir um caráter fiel para o vosso próprio casamento. Mas isso devagar, na paciência, na cumplicidade e na empatia. Assim funciona. De outra forma,
forma, casar não vai valer a pena. A sexta questão que você precisa observar é o incentivo ao desenvolvimento pessoal. O quanto você vai querer ver o bem do teu cônjuge. O quanto você tem a capacidade de apostar no desenvolvimento pessoal e social do teu parceiro. De outra forma, se você não sabe fazer isso, você precisa aprender, para que não hajam aqueles relacionamentos totalmente desequilibrados, onde o homem, a nível de desenvolvimento pessoal, está a anos-luz da sua parceira, onde a parceira está a anos-luz do seu parceiro. Não podemos admitir este tipo de desequilíbrio dentro das nossas casas. Por isso, precisamos incentivar os nossos parceiros a perseguirem os seus sonhos, os seus alvos pessoais, porque afinal ainda permanece sendo uma pessoa. É sua mulher, é verdade, mas é uma pessoa com objetivos próprios também. É seu marido, é verdade, mas é um ser humano que sonha. Então você precisa ser aquele parceiro, aquela parceira que está ali para incentivar, está ali para apoiar, está ali para dirigir e colaborar para os alvos individuais do teu próprio parceiro, e assim garantir que este, tal como você, se torne um ser humano de excelência. E o último ponto que você precisa avaliar antes de se casar tem a ver com a privacidade. Quando as pessoas se casam, a privacidade individual perde, de certa forma, uma percentagem elevada. Ou seja, existe quem quer se casar, mas sendo homem quer ter suas amigas particulares, sendo mulher quer ter seus amigos particulares. Eu não sei se de facto dessa forma um casamento tem pernas para andar. Existem aqueles que não querem partilhar o quanto ganham, não querem partilhar as finanças, fazem coisas às escondidas. São pessoas cheias de segredo até para essa pessoa com quem decidiram casar. Desta forma não aconselho, porque creio que dessa forma não funciona. Daí que, se você quer se casar, melhor sentar um pouco, analisar esses 7 pontos e outros, porque afinal eu falho e posso ter cometido erros na minha abordagem, mas meu objetivo é simplesmente garantir que o casamento se torne para ti a bênção que Deus estabeleceu e não a maldição que nós, seres humanos, por não percebermos a natureza do casamento, tornamos então o nosso lar desta forma. Daí que, se esse vídeo vai ajudar, ajudou você, se você gostou desse conteúdo, comente, partilhe e faça sugestão de outros temas que você gostaria de nos ver abordar. Eu aguardo você no próximo vídeo. Sem pressa, sem tempo a perder, haverá um bom futuro. Eu sou o Ernesto Kangondo e muito obrigado por sua companhia. Até ao próximo vídeo.